Então tá, boa noite. Hoje é dia 2 de abril de 25, tá? É a nossa aula 4 de economia, uma aula gravada, uma aula síncrona que é gravada e presencial ao mesmo tempo, tá? Bem-vindos aos que estão online de forma remota e bem-vindo também a vocês que estão aqui com a gente junto ao professor de forma presencial. Quem é que perguntou? A Lauren perguntou sobre a pergunta 1.1, né? Vamos lá. Qual é o item? A C, da primeira. Deixa eu ver. A C é o lucro, né? O que é o... Assim, ó, vamos lá. Nós temos o seguinte. Primeiro, a gente tem receita. Receita total. O que é a receita total? Nada mais é do que o preço que tu vende, é o preço de venda. Preço. É o preço de venda vezes a quantidade que tu vende, tá? Essa é a receita total. Trancou aqui, tem que esperar um pouquinho, infelizmente. Acho que a internet não é melhor. Então, seria a receita total. Vou ter que fechar e abrir de novo. Só um pouquinho. Isso faz parte. Hoje de manhã aconteceu a mesma coisa. Tá, vamos de novo. Estou tentando fechar aqui. Vamos ver se eu consigo abrir. Não está respondendo aqui. Tá, acho que agora fechou. De novo. Abrir o Word. Abrir aqui. Abrir aqui. Compartilhar. Vamos lá. Estou compartilhando com vocês. Então, já entendi a tua pergunta, Laura, e vamos tentar responder. Então, quando a gente fala em receita total, tá? Receita total, como é que a gente calcula? É o preço de venda vezes a quantidade vendida. Num linguajar popular, a gente chama de receita total também faturamento. Quanto é que a empresa faturou? Quanto é que a empresa ganhou? É o preço de venda vezes a quantidade que ela vende. Tá? Aqui a gente está simplificando e assumindo que a empresa, nesse caso, o exportador vende um único produto, que é a soja. Tá bem? Bom, isso é receita. Depois nós temos o conceito de custo ou despesa total. Tá? Depois vocês, quando estudarem contabilidade de custo com a Adriana, vocês vão ver exatamente a diferença entre custo e despesa total. Tá? Tu tem formas de calcular o custo e a despesa através, né, da metodologia de custos, que a Adriana vai ter uma cadeira específica para vocês estudarem. No nosso exemplo, aqui, o custo é dado, tá? O custo total é dado de 250 mil. Geralmente, a gente usa a terminologia custo para despesas vinculadas à atividade produtiva. Então, por exemplo, o custo de operação de uma máquina, o custo de fabricação de um sapato ou de uma roupa, isso seria o custo. A despesa, geralmente, são vinculadas à parte que não está diretamente relacionada à realização, à prestação do serviço ou à elaboração do produto. Por exemplo, publicidade não é custo, é despesa. Vigilância não é custo, é despesa. Pessoal não é custo, é despesa, tá? Mas isso é uma terminologia, como eu falei para vocês, que a Adriana vai detalhar melhor, tá?
tá? Para todos os efeitos aqui no nosso exercício, na pergunta 1, o custo total, que a gente está falando de produção aqui, né? Para produzir saca de soja é R$250 mil, tá bem? E agora vamos lá, a tua pergunta, Laura, que é a pergunta C. Qual o lucro total? O que é o lucro total? O lucro total é a diferença entre a receita total e o custo total. Tá bem? Tá claro isso? Laura, tá me escutando? Certo. Tá. Então, a receita total, salvar aqui para depois se trancar a gente pode abrir. A receita total nada... desculpe. O lucro total é a diferença entre aquilo que eu arrecado, aquilo que eu tenho de receitas, com o total que eu tenho de custo ou despesas para produzir determinado bem ou serviço. Tá bem? Então, o lucro total é o resultado líquido, né, dessa diferença. É claro que na contabilidade, claro, vocês vão ver depois, que sobre o lucro total vai incidir tributos, vai incidir distribuição de dividendos, uma série de questões que vão reduzir esse lucro total. Tá? Esse é um lucro total bruto ainda. Né? Teria outros itens para acrescentar para realmente ver o resultado líquido. Mas, aqui no nosso exemplo, que é mais simples, o lucro total é simplesmente receita total menos custo total. Sim, entendi. Está respondido? Compreendi. Ou É não, que eu tinha Laurinha, confundido com a B, mas acho que nada a ver mesmo. Obrigada, senhor. Tá. Agora, então, a gente terminou a questão 1, né? Vamos para 2, tá bom? A 2 a gente fez? Não. Não, né? Então, vamos lá. Vamos a 2, vamos fazer a 2. Lê para nós, Laurinha, a 1.2. Posso Pode abrir o microfone e ler? Tá. Para atingir os objetivos de política econômica, o governo dispõe de um conjunto de instrumentos. Entre eles estão a política fiscal, monetária e cambial. Assinale a opção incorreta. Falar as opções? Tá bom. Não precisa ler. Vamos lá. A gente não viu ainda, a gente não aprendeu o que é política fiscal, o que é política monetária. A gente está ainda na política cambial, não é isso? Bom, a política de cambial, como a gente viu, trata do quê? Trata do valor da nossa moeda em relação a outras moedas. Em particular, principalmente em relação ao dólar. Mas não é só em relação ao dólar. É que a gente todo dia vê a relação do real para o dólar. Mas a gente, eu vou viajar para a Argentina. Eu estou interessado na relação entre o real e o peso argentino. Ou o peso uruguaio. Tá? Eu vou viajar para a Europa. A relação que eu quero saber é a relação entre o real e o euro. Tá? Então, quando eu falo em política cambial, eu estou falando do valor da nossa moeda, do real, em relação a outras moedas do mundo. Tá bem? Moeda chinesa, moeda japonesa. Por que a gente cita mais o dólar? Porque o dólar é, digamos assim, a moeda mais transacionada, é a moeda mais negociada no mundo, tá? Mais confiável, tá? Então, muitas vezes, quando o Brasil vai negociar com a Tailândia, sei lá qual é a moeda da Tailândia, eles também não sabem a nossa moeda. Então, nessa transação, nessa negociação, para que ambos se sintam seguros, a negociação vai ser feita ou em dólar ou em euro, pode ser feita até em ouro, tá? Mas em algum ativo financeiro, em algum ativo monetário que seja confiável. Tá claro? Tá. Então tá, isso é política cambial. Mas o exercício fala em duas outras políticas. A política fiscal e a política cambial. Eu vou explicar e depois vocês vão tentar responder, tá? Política fiscal é o seguinte, ela se divide, política fiscal, estou escrevendo aqui embaixo, política fiscal,
ela se divide em duas partes. A política orçamentária e a política tributária. Nós vamos ver nesse curso um pouquinho sobre política tributária, tá? A política orçamentária tem uma cadeira específica para ver só sobre o orçamento público. Então, não vou deixar para que vocês estudem nessa cadeira aí, onde vocês só vão estudar orçamento público. Mas vamos entender o que é essa tal de política fiscal. Equilíbrio fiscal. Vocês nunca ouviram na televisão a ideia? O governo tem que buscar o equilíbrio fiscal. Já viram essa expressão? Sim ou não? Pessoal aí Não. Nunca ouviram na televisão o Bonner falando, a Vasconcelos falando, lá no Jornal da Band falando, nunca viram equilíbrio fiscal. Tá? O que significa esse tal de equilíbrio fiscal? Tá? Equilíbrio fiscal é o seguinte: o governo ele tem receitas e gastos. Tá? Os gastos ele vai colocar onde? No orçamento público. Nós temos o orçamento da Prefeitura de Porto Alegre, nós temos o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos o orçamento da União. Assim como a Prefeitura de Porto Alegre tem as suas receitas, tá? O Estado tem as suas receitas e a União tem as suas receitas. E quando tu tem o equilíbrio fiscal, basicamente o que faz? O que acontece? Seja para o município, seja para o Estado, seja para a União. Aquilo que tu arrecada é muito parecido com aquilo que tu gasta. Aí eu posso afirmar que eu tenho equilíbrio fiscal. Quando eu gasto mais, quando meu orçamento é maior, meu orçamento de gastos é maior do que aquilo que eu arrecado, eu tenho aquilo que nós chamamos de déficit público. E quando a minha receita é maior do que meus gastos, eu tenho superávit público. Tá claro isso? Tá? Então, a política fiscal é o equilíbrio das coisas, é o equilíbrio entre o que eu gasto, que está apresentado no orçamento, e aquilo que eu arrecado. A principal fonte de arrecadação... O governo tem várias formas de arrecadação, tá? O governo pode arrecadar com venda de patrimônio, o governo pode arrecadar com aluguel de propriedades do governo, o governo pode arrecadar com concessões, o governo pode arrecadar com, deixa eu ver o que mais o governo pode, alienação de bens, com concessões, com aluguéis, mas a principal forma de arrecadação pública é a arrecadação de tributos, né? Imposto de renda, imposto sobre pessoa jurídica, ICMS, IPTU, que mais? COFINS, uma infinidade de tributos que a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas, tá bem? Então, basicamente, o que é a tal de política fiscal? É o equilíbrio entre o que eu arrecado e o que eu gasto. Se eu gasto mais do que eu arrecado, eu tenho um desequilíbrio fiscal, eu tenho um déficit público. Se eu arrecado mais do que eu gasto, eu tenho um superávit público, tá bem? Por exemplo, dá um exemplo. No município de Porto Alegre, ano passado, teve uma forte enchente, uma forte calamidade. O município de Porto Alegre teve que gastar, depois da enchente, a fazer uma série de inversões, de melhorias, de investimentos, porque teve estrago nos pavimentos das ruas, teve a questão do muro, teve que reformar o muro, lá as portas. O prefeito, no início desse ano, apresentou o resultado fiscal do município de Porto Alegre do ano passado. O déficit da cidade de Porto Alegre só ano passado foi de 400 milhões de reais. Significa o quê? Porto Alegre, ano passado, gastou mais do que arrecadou. Professor, onde é que ela tira o dinheiro? Com empréstimos, né? Junto ao Banco Mundial, junto ao BID. Depois a gente vai ver com mais calma, tem outras cadeiras que eu posso explicar com mais detalhes.
Governo estadual, a mesma coisa. O governo estadual, ele historicamente, ele gasta mais do que Ricardo, também é deficitário. E a União, tá? É sabido e conhecido que um dos grandes problemas da atual gestão é o desequilíbrio fiscal. Por quê? Também a União está gastando muito mais do que está arrecadando. Então, só em 23 ou 24, somar esses 2 anos, a União gastou 1 trilhão a mais do que arrecadou. Não é brincadeira, tá? Ou seja, vale para o município, a situação esse desequilíbrio existe a nível municipal, estadual e federal. Entenderam o que é política fiscal? Entenderam o que significa esse tal de equilíbrio fiscal? Tudo bem? Tá. E a última que ele fala aqui, que a gente vai começar na aula de hoje a falar, é política monetária. O que é essa tal de política monetária? Bom, essa semana, acho semana passada, nós temos a definição da taxa Selic, não temos? Tivemos a definição, taxa Selic não ficou em 14,25% ao ano. A gente vai ver o que é, como é que se define essa política de juros, como é que se define a operação dos bancos, né? De que forma o Banco Central atua junto aos bancos privados e públicos. Tudo isso, todas essas operações, todas essas atividades estão inseridas na política monetária, tá? Dito isso, vamos lá, vamos começar as respostas. Entre elas estão a política fiscal, vamos lá, assinale a opção errada. A política cambial corresponde a ações do governo que atingem diretamente as transações internacionais do país. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? O que vocês acham? O pessoal aí da remoto também pode responder. Verdadeiro. Por quê? Verdadeiro. Porque a política cambial ela trata com o valor do real em relação ao dólar. A gente transaciona em real ou em moeda estrangeira? O que eu falei agora há pouco? Que a gente transaciona principalmente em dólares, pode transacionar em euros ou até mesmo em ouro, tá? Então, se o real modifica o seu valor em relação ao dólar, né, a política cambial está afetando, né, diretamente as transações. A gente não viu agora no exercício 1 que a política cambial afetou ali o ganho do exportador. A gente não viu a aula passada que ele ganhava, quando o dólar estava R$3, ele tinha lucro no exercício passado, né? E quando o dólar passou a ter 2,50, ele deixou de ter lucro, não teve prejuízo, mas deixou de... Opa! Então, a política cambial afeta, sim, as transações internacionais do país. Perfeito. Então, aqui eu vou botar um verdinho de certo. A política fiscal pode ser dividida entre política tributária e política de gastos públicos. Certo ou errado? O que o professor falou? O que é orçamento? É a política de despesas, é a política de gastos. Então, está certa essa afirmação ou não? Certo. Essa afirmação. Certo. Próxima aqui. Então, vou botar verdinho também. Para controle ou condições de crédito, o governo utiliza a política monetária. O que é? Agora o governo não andou fazendo uma operação com o FGTS, os chamados empréstimos sob consignação do FGTS, né? Tu pode pegar uma parte do FGTS, que é teu dinheiro, e aí tu vai no banco, dá como garantia aquele dinheiro que tu tem no FGTS, em troca o banco te empresta um dinheiro, te dá um crédito, tá? E tu paga sobre aquele empréstimo que o banco te oferta uma taxa de juros. Opa, isso tudo tem a ver com política cambial? Sim ou não? Não. Tem a ver com política fiscal? Sim ou não? Não. Tem a ver com política monetária. Então, tá certo também. Vamos lá.
quando o governo aumenta seus gastos, diz que a política monetária é expansionista, e caso contrário, é contracionista. Está certa essa frase ou tem alguma coisa que está errado aqui? Não é a política monetária. Ótimo. Que política é quando o governo gasta mais? Por exemplo, o governo atual, não. Vale para o município, para o estado, mas a gente foca mais na União aqui, porque o orçamento da União é maior. A União está gastando mais, está fazendo uma política fiscal expansionista ou contracionista? Ela está aumentando gastos ou está diminuindo gastos? Está aumentando. Então, quando o governo aumenta seus gastos, diz que a política fiscal é expansionista. E caso contrário, é contracionista. Então, qual é o erro aqui? Não é política monetária, é política fiscal. Tá bem? E por último, ali, a última frase, a última sentença alternativa. Por meio da política cambial, o governo pode atuar no mercado de divisas de vários países. Opa! Verdadeiro. O que são as divisas? É um termo, é uma terminologia. Observem que a economia, a administração, também nós temos a nossa terminologia, nós temos as nossas expressões, né? Se tu estiver numa aula de direito, tu vai ter expressões em latim, tá? Vai ter expressões que são próprias da formação de um advogado. O mesmo vale para o médico, né? O mesmo vale para o engenheiro. Na nossa área, administração e economia, nós também temos expressões, né, que são típicas da nossa área. Então, o que são as divisas? Divisas são aqueles recursos que a gente acumula em moeda estrangeira. São recursos que a gente acumula em moeda estrangeira. Então, quando o país diz, o Brasil está com excesso de divisas, ou está superavitário em divisas, significa que nós temos dólares, reservas em ouro, reservas em euros. Geralmente é nesses três que se faz reservas. Tá? Dificilmente um país vai fazer reserva em Guarani. Vocês sabem qual é o país que... Paraguai. Paraguai, exatamente. Então, assim, nem Brasil e nem Paraguai também vai fazer reservas em reais, tá? A lógica também, a gente gosta de falar do Paraguai, mas o Paraguai, nessa hora, tem um professor paraguai dando aula e dando o mesmo exemplo, entendeu? Então, nenhum Paraguai não vai fazer reserva em reais, vai fazer reserva em dólares. Por exemplo, um dos países que mais faz reservas em ouro é a China. A China tem toneladas e toneladas de reservas em ouro. É uma característica lá do tesouro chinês. Eles adotaram essa estratégia. Eles também têm toneladas e toneladas de reservas em dólares, tá? A maior reserva em dólar é da China. A maior reserva é o maior credor da dívida pública dos Estados Unidos. É a China, exatamente. Tá? Vai chegar um ponto que a força da China é tão grande que ela pode quebrar os Estados Unidos, né? Quebrar a política monetária americana. Mas, por enquanto, ainda não. Então, tá certo ou tá errado essa alternativa? Certo. Correto. Então, respondido. Tá bem? Tá respondido? Perfeito? Vamos para o próximo. Tá. Esse aqui, a 1.3, dá para pesquisar, não dá? Alguém tem dúvidas sobre a diferença entre o dólar comercial, paralelo e turismo? Sinceridade. Se tiverem, pode perguntar. Alguém tem dúvida aqui na sala? Alguém tem dúvida aí na sala virtual? Sim ou não? Por favor, perguntem. Senão, eu vou entender que você sabe. Não tem... o professor está aqui para ensinar. O professor é pago para ensinar. O professor não é pago para ficar quieto. Tá, ótimo. Tá. Comercial é aquele dólar das operações, tá? De compra e venda. Por exemplo, quando tem uma operação financeira, quando tem uma operação de exportação e importação, quando tu tem uma operação, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma empresa brasileira contrata um serviço especializado de assistência técnica de uma empresa estrangeira, de uma empresa alemã, por exemplo, tá?
sabe fazer o conserto, a manutenção, tá? Vamos pensar em Embraer. A Embraer é uma empresa brasileira, tá? Aí tem que fazer um serviço especializado, instalar um software nos aviões lá da Embraer, tá? E a empresa especializada que faz isso aí é uma empresa italiana, ou uma empresa alemã, ou uma empresa egípcia, sei lá, não importa, da África do Sul, não importa, tá? Opa, o que vai acontecer aqui? Essa operação é uma operação em que tu recebe um serviço e em troca tu paga. Tu paga pelo valor do dólar comercial, tá? O que é o dólar turismo? O dólar turismo é aquele dólar daquele indivíduo que quer viajar, que quer para o exterior. Via de regra, o dólar turismo é um pouco mais caro que o dólar comercial. E tem sentido ser um pouco mais caro. Por que ele tem sentido, sim? Porque quando tu vai para o exterior, tu vai, via de regra, passear, né? Vai para Disney, vai para Paris, vai para Argentina, vai para o Paraguai, não é muito bom, mas tudo bem, mas vai para o Paraguai, vai para Foz, tal. Tu vai gastar as nossas divisas. Tu vai gastar os nossos dólares no exterior. É difícil, a gente não fabrica dólares. O Brasil não produz dólares. Nós não temos a maquinazinha de produzir dólar, de produzir euro. A produção de ouro no Brasil existe, mas não é ilimitada. É difícil tu obter ouro, é difícil tu obter euro, é difícil tu obter dólar. Então, assim, o que faz o país? O país estabelece o seguinte, uma sobretaxa. Além do valor do dólar comercial, aquele indivíduo que vai para o exterior e necessariamente vai precisar de dólares, vai precisar de euros para viagem, ele vai pagar um valor um pouco acima do valor estabelecido pelo dólar comercial. É como um castigo, né? Como está dizendo, olha, tu está gastando as nossas divisas. O país faz um esforço enorme para gerar divisas, para obter dólares, obter euros, obter ouro. Aí tu vai lá e vai ver o Pateta e o Pato Donald. Entendeu? Não tem problema, tu pode ver o Pateta e o Pato Donald. Porém, vai ter que pagar um pouco mais por isso. Porque, por isso, via de regra, o dólar turismo tem um valor mais alto que o dólar comercial. Tá claro isso? Aí, por último, o tal do dólar paralelo. O que esse dólar? É o chamado dólar que a gente chamava antigamente de câmbio negro, dólar subterrâneo, né? É aquele dólar geralmente feito em operações de lavagem de dinheiro, em operações ilegais, né? Antigamente, tá? Tu comprava dólar, tinha gente que comprava dólares e guardava dólares em casa, né? Utilizava esses dólares para atividades ilícitas, contrabando de drogas, contrabando de armas, uma série de coisas, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, se tu vai comprar um dólar, tu tem que colocar o teu CPF, tu tem limites na operação de dólares, né? Então, hoje em dia, esse mercado paralelo é um mercado mais controlado, mais fiscalizado pela administração pública. Tá claro? Antigamente, professor, tinha aqueles caras os doleiros que ficavam ali na Borges de Medeiros, né? Perto do Cinema Vitória, quando queria comprar Exatamente. É que tu, Jefferson, que tá falando. Eu sou mais velhinho, né? Eu sou mais velhinho. Tu sabe, eu ia dar esse exemplo, mas aí eu tô na frente do Bernardo, da Ana, das gurias aí, vão ficar boiando, entendeu? Então, mas é isso, exatamente isso. Aquele cara que estava ali na frente, vendendo dólares, com pochete? Com a pochetezinha dele, cheio de dólares, na verdade, o que ele tinha? Aquele era um dólar paralelo, tu pagava um pouco mais, tu tinha medo lá de que o governo confiscasse teu dinheiro no banco, tu guardava em dólares, tu acreditava que o dólar ia valorizar, ou eventualmente tu ia fazer alguma operação ilegal, tu ia comprar, por exemplo, me lembro do colega meu que comprou justamente nesse local aí, comprou dólares para comprar uma arma que estava raspada, entenderam? É uma operação ilegal, entendeu? Ele usou o dólar paralelo. É para não rastrear, assim. Para evitar, para que porque o governo não saiba o que tu está fazendo com o dinheiro. Onde é que tu está gastando o dinheiro, tá? Evidentemente que hoje em dia o governo tem muito mais mecanismo, muito mais... Então, hoje em dia, se tu vai numa agência de câmbio,
o governo cadastra todas as agências de câmbio e obriga a registrar aquela operação de compra e venda de dólar. Tá? Tu dá o teu E CPF. é interessante, professor, falar que serve para Libra, serve para euro, qualquer outra moeda. Inclusive, já emprestei o CPF para um amigo para que ele precisava levar um pouco a mais de libras e ele tirou o limite, fez a troca do limite e precisava de um valor a mais. E eu tive que me ofereci não, ele me perguntou se podia, era um amigo muito querido, acabei fazendo isso, né? Saiu no meu CPF, mas não, por tal é o controle, né? Para dar um exemplo pro pessoal aí que é bem controlado. Claro, se tu vai na Inglaterra, não vai nem euro, nem vai dólar, né? Vai libra, perfeito, claro, tá certíssimo, Jefferson, é isso aí. Ou seja, foi uma operação legal, mas foi uma forma de ele obter mais, além do limite. Levou umas libras na cueca. Por aí né? Tem que cuidar que tem scanner no aeroporto. Fala, Bernardo. Qual é a relação que as divisas têm com as criptomoedas? Oi? Quem tem? Com as criptomoedas. Tá, mas quem tem? As divisas. Tá. Esse assunto das criptomoedas, bitcoins, divisas, Trump e criptomoedas, nós vamos falar quando for política monetária. A tua pergunta é muito boa, tá? Mas bitcoins, criptomoedas, a gente vai falar provavelmente na quinta ou na sexta aula, tá? Perfeito? Tá? Mas é interessante. O mundo atual é o mundo das criptomoedas. A Bitcoin é apenas um tipo de criptomoeda, tá? É como para homem, homem não diz lâmina de barbear, homem diz gilete, né? Mulher antigamente não dizia absorvente, dizia sempre livre, mods, exatamente. É isso aí, mesma coisa, tá? Tá ok? Tá explicado, então? Aqui, ó, 1.4. Mas é boa pergunta, tá? Só que realmente exige aí meia hora de conversa e a gente vai conversar sobre isso quando falar de política monetária, sobre bitcoins. Explique cada um dos regimes cambiais. O que é regimes, tá? A palavra regime é muito utilizada na área da economia, tá? Regime seria método, seria critério, classificação. Então, câmbio flutuante. O que é esse tal de câmbio flutuante? Câmbio flutuante... É o que o Brasil adota desde de 98, se eu não estiver enganado, né, professor? Digamos assim, desde do início do Plano Real, no início ali do Plano Real, houve uma paridade cambial. Tá? Eu não sei se foi 96, 97, 98. Eu realmente não, foi pós reeleição do Fernando Henrique. Tá ótimo. Então, ainda no século XX, no final do século XX, para a gente ser mais exatos, então o que houve? O Brasil adotou uma estratégia de câmbio flutuante. O que é o tal do câmbio flutuante? Câmbio flutuante é aquele câmbio onde não há intervenção do setor público, onde o dólar sobe, o dólar desce e o governo de nenhuma forma intervém no mercado, atua no mercado. Ou seja, quando eu tenho um regime de câmbio flutuante, o valor do dólar é afetado exclusivamente por ações privadas. O setor público ele não tem nenhum tipo de participação, tá? Lembrando sempre, quem tem mais dólares não é o privado, é o público. Por que o público é o que tem mais dólares? O que a gente viu ali no exemplo do exportador? Ele ficava com os dólares ou os dólares ficavam no Banco Central? Banco Central. Ficava no Banco Central. Então, quem acumula dólares, né, na forma de reservas, na forma de divisas, é o Banco Central, que é a autoridade máxima, pelo menos do ponto de vista normativo, de regulação, é a autoridade monetária máxima. Tá? Professor, mas como ficam os leilões, por exemplo, quando o dólar tem uma disparada em função da questão de mercado, né, da disponibilidade menor de dólares no mercado brasileiro, em geral, a intervenção do Banco Central fazendo leilões de dólar. Quando ele baixa muito, o Banco Central aproveita e compra dólares, né?
Não chega a ser uma intervenção direta, nem um controle do câmbio, mas ele faz uma intervenção mais soft, né? Mais suave. Pois é, foi bom tu ter colocado, Jefferson. Eu tenho muito cuidado, porque eu não quero complicar. Eu sei que tu domina bem o assunto, tá? E muitos dos nossos colegas ainda estão tateando esse assunto. Então, o professor tem que administrar. A tua pergunta é maravilhosa. E eu acho que tu te antecipou um pouco. Tu falou, a partir de 98, o regime de câmbio flutuante. Mais ou menos, cara pálida. Tá? Mais ou menos. Por quê, Jefferson? Observa o seguinte, agora em dezembro, o governo fez uma série de leilões. Tu mesmo falaste, não é? Leilões de compra e venda de dólares no mercado. Sim. No momento que o governo atua no mercado, não é exatamente um regime de câmbio flutuante. No momento que o governo atua ou comprando dólares ou vendendo dólares, ele está, na verdade, deixando de definir o câmbio como flutuante. E esse câmbio passa a ser um câmbio sujo, ou, na linguagem, na expressão americana, que a gente chama dirty flow. O que é dirty flow? Flow, né? Flow, dirty, que é sujo, em inglês, flow. Flutuação suja. Ou seja, embora o governo Fernando Henrique, governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Bolsonaro, tudo isso, adotem, via de regra, um câmbio flutuante, um câmbio onde a intervenção do governo é mínima, em algumas situações de crise cambial, principalmente quando o real se desvaloriza muito, quando o real perde muito valor rapidamente, como foi o caso lá em dezembro, que o real estava, sei lá, em outubro estava 5,80, chegou a 6,20 e subia. O que o governo fez? Opa, esse negócio de câmbio flutuante não está dando certo, está prejudicando a economia. O que eu vou fazer? Eu tenho muito dólar, eu tenho muita reserva, o governo deve ter 300, 400 bilhões de reservas. Eu vou pegar um pouco dessas reservas em dólar e vou atuar no mercado cambial. E aí eu quero que vocês pensem comigo. Se o governo, isso é importante, vai dar uma dor de cabeça para vocês, mas é importante vocês entenderem. Se o governo quer que o preço do dólar baixe, ele entra comprando dólar ou vendendo dólar? É uma pergunta difícil. Eu sei que é difícil, mas dá para responder. Tá? Comprando? O dólar está subindo. Não. Pensa, tem que ir com calma. O dólar está subindo até 5,80, 5,90, 6, 6,10, 6,20. O governo quer segurar o preço desse dólar. Tá? Ele vai aumentar a demanda ou ele vai aumentar a oferta? Ele vai aumentar a oferta. Se ele vai aumentar a oferta de dólar, ele vai comprar dólares ou vai vender dólares? Vai vender dólares. Me fiz claro ou não? Sim, é a lei da oferta e da demanda, pessoal. Simples para ti, né, Jefferson? Também é para mim simples, mas eu tenho que ter calma para explicar para eles. Professor, é igual assim, ó, eu gosto de dar o exemplo do alface, né? O alface, quando tu tem a grande quantidade de alface, tá bonito, e o preço dele vai lá em R$1 o pé. E quando a semana não funciona bem, climaticamente falando, o alface fica pequeno, feio e caro. Ele vale a R$3 o pé do alface, né? Por quê? Porque a demanda é sempre, em geral, é semelhante, mas a oferta que vai variar, né? Tu está falando de oferta elástica, perfeito, é isso aí. Ou seja, tu está dizendo o seguinte, se tu tem pouco dólar, o preço do dólar vai aumentar. Se tu tem muito dólar, o preço do dólar vai cair. No final do ano passado, tinha muita gente querendo dólar e a quantidade de dólar é insuficiente para todo mundo que queria esses dólares. O que vai acontecer com o preço do dólar? Aumenta. Opa, o governo olhava, meu Deus, aumentou 5,80, 5,85, 5,90, 5,95, 2. O que o governo fez? O que o ministro da Fazenda fez? Começou a fazer leilões de venda, começou a vender dólares, aumentar a oferta de alface, entenderam? Então, aumenta a oferta,
para acalmar o mercado, para que o preço do dólar não suba mais. Opa, tu não está mais num regime de câmbio flutuante nessa situação. Tu está num regime de câmbio sujo, ou seja, o governo não está deixando o mercado livremente atuar e determinar o preço do dólar. Ele está dizendo, olha, o mercado não tá indo para o caminho certo, não está indo para a direção certa. O que fazer? Vou atuar nesse mercado, eu tenho muito dólar, eu tenho muitas reservas, eu tenho muitas divisas, eu posso atuar, posso. O governo deve ter queimado, no final do ano passado, algo em torno de mais de 50 bilhões de dólares de reservas. Mas ele segurou, vamos ser sinceros, ele foi bem sucedido. Tanto é que hoje o dólar, não sei quanto é que o dólar está hoje, está em torno de 5,70, 5,80. Então, a política de câmbio sujo, a política de flutuação suja, né, de intervenção do Estado para controlar o preço do dólar, foi bem sucedida. Fala, Bernardo. Ao aumento da demanda do dólar, o preço dele sobe, mas no caso, quando tu diz aumenta a demanda, tu está se referindo à demanda dos brasileiros querendo comprar o dólar? Sempre dos brasileiros. A gente está pensando no Brasil, esquece o resto. Tu tem a demanda dos peruanos, tu tem a demanda dos africanos, tu tem a demanda dos asiáticos, todo mundo tem demanda e oferta. A gente está pensando na nossa demanda e na nossa relação do nosso valor, do nosso real em relação ao dólar. O que aconteceu no final do ano é que a demanda por dólar no Brasil aumentou muito. E o preço do dólar no Brasil aumentou. Isso foi representado pela desvalorização do real. Entenderam? Ficou claro, então, o que é regime de câmbio flutuante, o que é regime de câmbio sujo? Eu não vou fazer essa pergunta na prova, mas se perguntassem num concurso, alguma coisa, o regime de câmbio no Brasil é flutuante? O governo vai dizer, o Fernando Henrique dizia que era flutuante. Oficialmente, né? Oficialmente é flutuante, muito embora a gente tenha vários momentos também durante o governo Fernando Henrique, durante Lula 1, durante Lula 2, durante Dilma, Bolsonaro também vendeu reserva lá na pandemia. Tiveram vários momentos onde o governo, de certa forma, atuou para balizar, para estabelecer limites na variação do preço do dólar. Tá claro? Fala, Bernardo. Quando se usa as grandes fortunas brasileiras para se comprar dólar, o valor do real ele diminui. Então, se os grandes ciclos do Brasil resolvessem comprar dólar disparadamente, grandes o quê? Eles não teriam manipular a moeda para desvalorizar o real. Grandes? Se os grandes ciclos do Brasil... Ciclos. Ricos. Do Brasil usassem a sua fortuna para comprar dólar. E se eles fizessem isso disparadamente... Em tese, poderiam... Argentina acontece isso. Argentina não são os grandes ricos. A população em geral, a classe média, um médico, um engenheiro, um economista, um professor, um pequeno empresário, não necessariamente. O argentino, em geral, tem muita desconfiança da moeda argentina, do peso. O que faz o argentino, via de regra, quando ele tem um excedente, quando ele tem um excesso? Ele vai correndo comprar dólares. Por isso que o preço do dólar na Argentina sempre é muito alto, porque há um descrédito total do argentino em relação ao governo, em relação às contas públicas argentinas, em relação aos títulos do governo argentino, né? Então, quando o país, não precisa ser só ricos, né? Pode ser classe média, pode ser profissionais liberais, né? Pode ser pequenas empresas, quando tu tem aquela sensação, né, de que tu aplicar na tua moeda não é confiável, tu investir na tua moeda não é confiável, a maior parte dos indivíduos, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, vão fazer o quê? Vão pegar o dinheiro e comprar dólares. Se todo mundo atual, boa parte da sociedade atuar dessa maneira, o que vai acontecer com o preço do dólar? Sobe. Entenderam? Então, a confiança da sociedade no governo é fundamental para tu equilibrar a relação. Então, vou dar um exemplo. O governo Collor de Mello,
durante o governo, estou falando aí, nenhum de vocês era nascido aqui, 1990, me ajuda, Jefferson, 90, né? Foi 92, 90, 92. Foi em 92 um período, mas ele confiscou, na época em 90, era 90, né? A moeda era cruzeiro real. Cruzado, acho que era cruzado novo. Era cruzado novo. Ele voltou para cruzeiro. Tá, e aí o que ele fez? Então, ele ganhou as eleições, legitimamente, foi eleito, tá? E ele substituiu, então, o presidente José Sarney, que ainda é vivo, tá? E o que ele fez? Uma das primeiras medidas de governo foi confiscar a poupança, foi confiscar o dinheiro que estava em conta corrente. Ou seja, na verdade, a palavra confisco é um pouco errada. Ele bloqueou, ele não confiscou nada, ele não tirou o dinheiro de ninguém. E vamos ser verdadeiros. Após 18 meses, ele devolveu todo o dinheiro com juros e correção monetária. Isso é verdade. Mas naquele momento todo mundo ficou apavorado. Por quê? O governo bloqueou. Tu tinha o dinheiro na tua conta, tu tinha o dinheiro na tua aplicação, a gente chamava na época de overnight, né? Tu tinha dinheiro na poupança, opa, só pode tirar um limite. A partir daí tu não tira mais nada. É um bloqueio, concordam? Eu não estou tirando dinheiro, apenas estou dizendo que o dinheiro vai ficar no banco, ele vai ficar sendo remunerado pela inflação, mais juros, mas só vai poder tirar daqui a 18 meses. E foi o que aconteceu, tá? Na grande maioria. Teve algumas ações judiciais que algumas empresas, algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa que tinha câncer, que precisava de tratamento, ela entrava com uma ação judicial e conseguia retirar o dinheiro, desbloquear esse dinheiro. Quem desse o percentual para o PC Farias também, né, professor? Conseguia desbloquear. PC Farias. PC Farias, nem sabem quem é PC Farias. Né? PC Farias não, então só lembrando, né? Não, bem lembrado. Bom, mas então o que acontece? Quando um governo faz uma medida como essa, que é uma medida muito drástica, muito forte, e durante vários períodos na Argentina, coisas semelhantes aconteceram, tipo essa que a gente falou, nós estamos falando de um evento que aconteceu há 35 anos atrás, tá? Na Argentina, reiteradamente aconteciam eventos semelhantes a esse. A população começa a ficar desconfiada. Será que eu vou deixar meu dinheiro no mercado financeiro para o governo tomar medidas que vão me prejudicar financeiramente? Ou é mais seguro eu pegar o excedente de renda que eu tenho, o excesso de o que eu não gastei, transformar em dólares e guardar embaixo do colchão? Ou mandar para o Uruguai, onde tem bancos que aceitam receber em dólares? Entenderam? Então, a confiabilidade é fundamental para manter o valor da nossa moeda. Tá claro? Então, falei de regime de câmbio flutuante, falei de regime de câmbio sujo, agora falando de bandas cambiais. Eu não estou falando de Rolling Stones, Led Zeppelin, vocês nem sabem o que é, mas Rolling Stones, Led Zeppelin, não estou falando nada disso. O que são bandas cambiais? Vamos supor, para mim é um regime bem interessante. O governo estabelece limites. Tá? Hoje o dólar está em torno de 5,80, tá? Vamos supor que o atual governo, o atual ministro, Haddad, estabeleça o seguinte: olha, o dólar vai ficar, nós não vamos fazer nenhum tipo de intervenção, nós não vamos atuar em nenhum momento no mercado cambial se o dólar estiver entre 5,60 e 6,20. Nesse intervalo, o dólar pode subir, o dólar pode cair, o governo não vai se meter no câmbio. Ele está estabelecendo uma banda cambial. Os rádios não têm bandas, né? Não tem. O que são bandas? Tradução para banda seriam faixas cambiais, intervalos cambiais, entenderam? Intervalos cambiais. Lembrem-se que toda essa aula está sendo gravada. Se vocês quiserem depois voltar com calma, rever a explicação do professor, é só pegar o vídeo e ver de novo. Então, as bandas cambiais são intervalos. Então, o governo atual pode simplesmente estabelecer: olha, vamos fazer o seguinte, ó, se o dólar estiver entre 5,60 e 6,20, pode flutuar à vontade, pode subir, pode descer, o mercado vai ditar a regra, tá bem? Onde o governo não se mete, entendeu? Subiu acima de 6,20, caiu abaixo de 5,60, opa, vou
vou fazer uma intervenção, vou deixar de ter, não vou mais deixar o câmbio flutuar livremente e vou atuar de forma a controlar, a fazer com que o dólar fique dentro dessa banda, dentro dessa faixa, dentro desse intervalo. Está claro o que é o regime de câmbio de banda cambial? Ficou claro? Pessoal aí do outro lado. Estão acordados, estão dormindo, estão assistindo o Big Brother, começou o Big Brother aí, tá tudo bem? Ficou claro, senhor? Eu tenho uma dúvida, professor, está me escutando? Fala. Não começou? Então... A pergunta mais importante não é a tua dúvida, se começou o Big Brother ou não. Porque parece que está no final tal do Big Brother. Né? Fala. Então, na verdade, o regime de banda cambial, ele vai estabelecer essa faixa para que o câmbio fique flutuante dentro dessa caixa, que ele opere de maneira flutuante, é isso? Perfeito, exatamente esse raciocínio. Está perfeito o raciocínio. Ou seja, o que ele está dizendo? Nessa faixa eu não vou me meter. Nesse intervalo, o câmbio flutua livremente. Não há nenhum tipo de ação do governo alterando o valor do câmbio. Nenhum tipo, o governo não entra nem comprando, nem vendendo dólar. Saiu dessa faixa, saiu dessa banda, saiu desse intervalo, aí sim. Aí o governo vai sair da banda cambial e entrar para o câmbio sujo, né, que a gente chama de dirt flow, né? Por quê? O governo vai entrar comprando, entrar vendendo de acordo com o interesse dele. Tá claro? Bem claro, senhor. Obrigado, viu? E o último é o regime de câmbio fixo. Esse é um regime que alguns países já adotaram, o Brasil já adotou, durante lá o governo Sarney, o próprio governo Fernando Henrique, um pouco depois do Plano Real, a Argentina já adotou, Israel já adotou, inúmeros países já adotaram, e todos quebraram a cara. Não se fixa o câmbio. Né? O câmbio ele tem que ser deixado, porque o câmbio nada mais é do que ele expressa a situação da nossa moeda em relação às moedas do exterior, em particular, claro, ao dólar, mas também em relação ao peso argentino, em relação ao peso uruguaio, em relação ao euro, em relação ao dinar, que eu acho que é da Arábia Saudita, em relação ao iene, que é a moeda lá chinesa, japonesa, assim por diante, yuan, que é a moeda chinesa. Ou seja, tu deixar o câmbio livre, ou se não livre, né, deixar pelo menos ele flutuar, não fixar um valor, não estabelecer, a partir de hoje o real vai valer R$5 vai valer $1, e não muda mais. Tu está criando um fato artificial, tu está criando uma situação que não representa a própria dinâmica, o próprio movimento da economia. A economia ela é dinâmica, a economia ela mexe, ela acontece quando alguém fala alguma coisa, quando o presidente faz uma política ou fala algo errado, quando o Trump agora deu tarifaço lá hoje anunciou tarifaço, parece que as bolsas caíram, fechou bolsa, deu uma confusão, nem tive tempo de ver direitinho, quando chegar em casa eu vou examinar, e a aula que vem a gente conversa com mais calma. Então, a economia é dinâmica e o câmbio é dinâmico. Tu querer fixar o câmbio, dizer que o câmbio não se mexe mais por tempo indeterminado, tu está muitas vezes gerando problemas para aqueles que exportam, para aqueles que importam, tu está gerando incertezas, tu está alterando decisões de investimentos, né? Via de regra, quase que invariavelmente, câmbio fixo é mau negócio, né? Afeta negativamente a economia na medida em que os agentes econômicos, aquelas pessoas que operam principalmente com o exterior, que negociam com o exterior, vão ter incerteza, vão ter insegurança, né, para fazer essas operações, tá? Então, o Brasil já teve câmbio fixo? Já teve. 2 ou 3 vezes ao longo da sua história. E nesses momentos onde teve o câmbio fixo, via de regra, a situação da economia piorou, tá? A Argentina já teve câmbio fixo? Já teve câmbio fixo. Tá? Então, o câmbio fixo é uma ação deliberada do governo. O governo estabelece por lei, por decreto, por norma, a partir de hoje é 1 para 5, e acabou. Não é assim que funciona a economia. A economia ela
é afetada pelas mais diferentes variáveis. Pela política, ela é afetada. Se o governo bota um ministro da economia ultra-esquerda ou ultra-direita, se o presidente da República fala uma coisa que desagrada um determinado setor da economia, se um presidente de outro país importante, como os Estados Unidos, fala alguma coisa, essa dinamicidade faz parte. Isso afeta o quê? O preço dos produtos, o preço do petróleo, o preço das commodities e, inclusive, a taxa de câmbio. Tá bem? Respondido? Vamos para 1.5? Tá. Assumindo por hipótese que a taxa cambial sofre uma forte apreciação ao longo dos meses de maio e junho. Então, o que tu tem ali? 1º de maio... julho, aqui não, tá errado. 1º de maio... Não, é junho, tá certo, né? Porque é junho, tá certinho. Tá? 1º de maio de 2018 é 1:3, e 1º de julho de 2018 é 1:2,50. Eu pergunto para você, só olhando, por exemplo, o real se valorizou ou se desvalorizou nesse período? O que vocês respondem? Valorizou. Valorizou. Todo mundo enxerga que o real sofreu uma valorização, sofreu uma apreciação, se apreciou frente ao dólar. Todo mundo enxerga isso? Tá tranquilo isso? Tá ótimo. Então tá. Então todo mundo enxerga isso. Isso é muito importante. Para começar a entender, a gente tem que enxergar o que está vendo. Bom, vamos lá. Eu tenho informações, esse exercício me dá. Sabendo que o volume... o que a gente quer importar? Quer importar computadores, tá? A gente não. Quem é que vai importar? O importador. Quem é esse importador? Um agente econômico que está interessado em fazer um negócio lá com, sei lá, computador Apple, os americanos, importar lá 1.000 unidades do computador Apple ou do celular. Tá? Nós não temos uma lojinha da Apple aqui em Porto Alegre? Tem 2 lojas, tá? Acho que tem no Guatemi, no Praia de Bela, tá? Esses computadores vêm importados, tá? Ok? Aí tu importa 1.000 unidades, tá? Tu importa cada computador, cada celular ao preço de $1.000, tá bem? Mas tu não pode... Eu gostaria de chegar e vender o computador a R$50 mil, botar na loja ali no Praia de Belas o computador da Apple a R$50 mil. Alguém vai comprar o computador a 50 mil? Né? O máximo que ele... Aqui, claro, está um pouquinho defasado, mas o máximo que ele conseguiria vender, esse máximo de venda que ele conseguiria atrair consumidores, seria 2.800. Tá claro? Entenderam ou não? Tá? Ele gostaria de vender por 10 mil, por 12 mil, mas não dá. Né? O cara vai olhar, pô, mas o professor aqui está com Samsung, a lojinha do lado está vendendo Samsung por 1.500. Eu vou pagar 10 mil por um Apple? Eu sei que o Apple é melhor. Eu sei que é legal ter Apple. Mas eu sei que o meu dinheiro também custa caro ganhar, dá trabalho. Olha aí, estou aqui à noite, entendeu? Tá? Então, vou pagar o Samsung, não vou pagar o Apple. Se tiver 2.800, pode ser que seja diferente. Essa é a minha escolha. Lógico, é assim que funciona a vida, tá? Bom, com base nas informações abaixo, despesa. Vamos lá, o que é despesa aqui? Vamos pegar a primeira despesa. Alguma pergunta até aqui? Despesa total. Qual é o número de computadores que ele vai importar? Qual é o preço de cada computador? $1.000. Quanto é que dá aí, professor? Tá... 1 milhão de quê? Dólares. Todo mundo entende que o cara vai gastar $1 milhão para importar? Aí tem todo tipo de despesa. Tem despesa com o importador, com o cara lá que vai vender, tem tarifas alfandegárias. Tá? Não vou ficar aqui detalhando, mas o cara vai pagar $1 milhão. Tá bem? Ele vai chegar no Brasil. Tá, esse cara, esse brasileiro aí que vai pagar $1 milhão, ele tem $1 milhão? Ou quem é que vai fornecer esse $1 milhão?
Banco Central. Banco Central. Ele vai chegar e dizer, olha, eu tenho uma operação de importação de computadores, de celulares, e a operação de $1 milhão. O Banco Central vai dizer, olha, a cotação, nós estamos em 1º de maio de 2018, a cotação está R$3. Então, para que eu possa te dar $1 milhão, tu vai ter que me dar quanto? 3 milhões de quê? De reais. Todo mundo entende isso ou não? Então, ó, a despesa total em reais, no dia 1º de maio, vai ser $1 milhão vezes reais 3 dividido por dólar, United States, né? Ó, cifrão, dólar americano, porque tem outros dólares, por exemplo, tem dólar canadense, né? Ó, cifrão no numerador, cifrão no denominador. Posso cortar? Posso. Só sobra um cifrão do numerador. Só sobra reais. Fica quanto aqui? 3 milhões de reais. Tá claro? Todo mundo entendeu o que o professor fez? Porém, eu faço uma nova compra. Agora, não no dia 1º de maio. Eu faço uma compra agora no dia 1º de julho. Quanto é que eu vou pagar em dólares? Esses 1.000 computadores. $1 milhão de... Não mudou o preço do dólar, o preço do computador. O cara faz a mesma operação lá, ele, olha, meu preço do computador é o mesmo. Eu tô te vendendo por $1.000. Só que tu vai chegar agora para o Banco Central e tu vai dizer, olha, Banco Central, eu preciso de $1 milhão. Aí o Banco Central vai dizer, olha, a cotação agora não está mais R$3. A cotação agora está R$2,50. Quanto é que tu vai dar para o Banco Central para que ele pague lá, o americano, pague $1 milhão por americano? Quanto é que tu vai ter que dar? 2,5 milhões. 2,5 milhões. Exatamente. Estão entendendo? Vai dar menos. Opa! Uma vantagem aqui para o importador brasileiro. Por quê? Porque o dólar se valorizou, né? Quando o dólar... o real se valorizou. O real se valorizando, fica mais barato importar do exterior. Tá bem? Tá claro? 2.500.000. Fechou? Respondido? Aê? Era isso que eu estava com Tá. Então, a despesa total é a mesma coisa que o custo total que a gente fez antes. É como eu te falei, a importação, tu fabrica, tu vai produzir o importado, ou tu vai fazer uma operação de comércio, de compra e venda. Aí eu não vou chamar de custo, eu vou chamar de despesa. Mas é a mesma coisa. Cálculo é igual. Tá? É só uma terminologia contábil, muito utilizada na contabilidade. Então, a Adriana, que é contadora, ela vai chegar, olha, isso aqui é despesa, isso aqui não é despesa. Um contrato de vigilância aqui na UERGS não é custo, despesa. Tá? Pagamento do professor não é despesa, não é custo, é despesa. Serviço de limpeza da sala não é custo, é despesa. Agora, produzir uma garrafa de cerveja, produzir um computador, produzir produtos alimentícios, produzir qualquer um celular, aí aqueles componentes, matéria-prima, tudo que se relaciona ao processo de fabricação é custo, não é despesa. Tá? É uma questão de terminologia. Tá claro? Agora vamos aqui para baixo. Vamos lá. Qual a receita total do importador se vender todos os computadores? Vamos lá. Qual é a receita? Qual é o valor máximo de venda desse computador no Brasil? Lá na lojinha do Praia de Belas? 2.800.
2.800, perfeito. Quantos computadores ele vai vender? Se ele vender todos? 1.000. 1.000. Moral da história, qual é que vai ser a receita total dele? 2,8 o quê? Ah, mas é muito complicado. 2.800.000, é isso? Vocês só complicam, professor. Tá? Entendido? Todo mundo entendeu? Pessoal online entendeu? O de 2.800.000? Então, Sim. o máximo que eu vou arrecadar vai ser 2.800.000. Vai mudar se o dólar subir, se o dólar descer, ou eu vou continuar arrecadando 2.800.000? Vai continuar arrecadando. Vou continuar arrecadando. Não vai mudar nada, porque eu estou dentro do Brasil, dentro da minha lojinha lá no Praia de Belas, vendendo ao preço máximo que eu consigo vender, que é 2.800. Como eu vou conseguir vender todos os 1.000 computadores que eu importei, a minha receita, ninguém vai me pagar em dólar lá na lojinha do Praia de Belas. Vamos pagar em reais. Então, o máximo de receita que eu vou obter será 2.800.000. Tá bem? Então, tá. Qual a receita total do importador se vender todos os computadores? 2.800.000. Ele se modificou em função da apreciação? Não. O que modificou foi a despesa. A receita dele não vai modificar, tá bem? Nesse caso, o que vai modificar, nesse caso do importador, é a despesa. A receita não vai ser modificada. Agora vamos lá. Vamos avançando aqui, a aula está indo bem. Pessoal aí do lado aí estão pegando ou está muito rápido aí? Tá tranquilo. Tranquilo, senhor. Tranquilo? Tá, vamos lá. Vamos lá. Qual é o lucro ou prejuízo, né? Barra prejuízo. Então, vamos lá. Primeiro, lá em maio, né? No dia 1º de maio, o lucro total dele. A gente já falou. O que é o lucro total? Falou no início dessa aula. É receita total menos custo total. Só que aqui não é custo, né? Aqui é receita total menos... É a mesma coisa, só a nomenclatura que mudou. Despesa total. Né? Porque, como a gente falou, aqui não está produzindo nada. Tá? Tu está comercializando. Então, não é um custo que tu tem uma despesa, mas é a mesma lógica. No dia 1º de maio, qual era a minha receita total? 2.800.000. Todo mundo enxerga que no dia 1º de maio a minha receita total era 2.800.000. Tá? E qual era a minha despesa total no dia 1º de maio? 3 milhões. Moral da história. Prejuízo. Vou ter um baita prejuízo de 200.000. Além de todo o trabalho que eu vou ter de importar, de trazer esse produto, negociar com a alfândega, fazer o trâmite burocrático ali na CACEX, que é a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, eu ainda vou ter um prejuízo de menos 200.000 reais. Tá? Aí eu sou insistente e vou fazer a mesma coisa lá no dia 1º de julho. 1º de julho. Novamente, qual é a minha receita total? Minha receita total vai ter mudado? Sim ou não? Não vai mudar, mas a minha despesa vai diminuir. Por que diminuiu? Porque agora eu vou precisar de menos reais para comprar esses mesmos dólares. Então, agora, a minha receita continua a mesma. Eu vou vender todos os computadores a um preço de 2.800 cada e vou ter uma receita total de 2.800.000. Só que agora, a minha despesa de importação vai ser 2.500.000.
Moral da história. Lucro de 300 mil. Valeu a pena o esforço. Tá? Valeu a pena o esforço. Eu vou ganhar 300 mil de lucro. Tá claro? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? É evidente que tanto essa questão de despesa, quanto a questão de receita, tanto a questão de exportação, quanto a questão de importação, poderá cair na prova. Provavelmente, ou uma, ou outra, ou ambas irão cair na prova. Então, já é uma dica bem boa para vocês, tá? Se vocês quiserem mais exercício, eu posso mandar, tá? Não sei, não tem a lista de exercício ali no Moodle? Tinha só essas duas. Só essas duas, tá bem. Eu vou dar uma olhada e mandar mais exercícios para vocês. Me peçam. Às vezes eu esqueço, tem 4 turmas, tem turma, não dá para lembrar tudo, entendeu? Então, não custa chegar para o programa. Ninguém vai ficar... Eu sei que vocês vão ficar de mal com os colegas. Eu entendo a de vocês. Vocês não querem colocar, vocês têm medo que os colegas... aquela CDF lá, tá mandando coisa só para atrapalhar a nossa vida, mas vai ajudar na prova. Tem uma revisão de prova, professor. Então, vamos chegar lá. Deixa com calma. Piano se va lontano, como diriam os italianos. Tá? Vale a pena para o importador vender computadores no mercado interno após a apreciação do câmbio? Sim ou não, pessoal? Hein? Todo mundo concorda que vale a pena? Sim. Sim, né? Porque ele vai deixar de ter prejuízo e vai ter um lucro. Sim, pois com o novo câmbio obterá lucro. Tá bem? É o chapeuzinho ali, mas saiu errado. Tá ok? Respondida a tarefa 1 e 2. Posso ir já para 3? Não, tenho que esperar um pouquinho. Fala. Uma dúvida minha. Eu preciso discriminar todo prova de raciocínio ou se eu tiver a resposta de basta uma questão de prova? Se eu pedir linha de raciocínio, tu vai ter que responder linha de raciocínio. Se eu te pedir só a resposta, é simples. Depende do que o professor está pedindo. Tá? Tá, eu vou fazer o seguinte, Tudo bem? Posso encerrar a tarefa 2? Estou interrompendo. Sim. Que data é para entregar a tarefa 2? 6, Eu não devia fazer isso para você, mas eu vou fazer. Tá? Onde é que está aqui? Para pedir mais lista, pede ali no grupo, senhor, ou no Moodle, ou no e-mail? Para pedir mais lista. Tudo pode ser, ou se está com vergonha, pede no privado também, não tem problema, tá? Ó, estão mandando já resolvido, tá? Tá bem? Para o grupo de WhatsApp ali, ó, não sei se vocês estão vendo, tá? Vamos continuar a aula? Posso continuar? Vamos fazer o seguinte, são 10 para as 9. Eu vou começar a política monetária, ok? Quando eu cansar, eu termino a aula. Não, sério, não adianta. Chega uma hora que tu cansa mesmo. É muito ficar o tempo inteiro falando. Eu já expliquei para vocês que chega uma hora que tu tem rendimentos decrescentes. Né? Vamos lá, eu quero abrir um arquivo aqui para vocês. Esse material, tanto um quanto o outro, está no Moodle, tá? A maior parte do material que eu coloco ali no WhatsApp está no Moodle. Tem uma outra coisa que não está. Posso botar um vídeo, uma coisa. Eu só não coloco tudo no Moodle, porque senão eu vou entupir de matéria e vocês vão ficar mais perdidos do que... Tá? Todo mundo enxergando aqui, política monetária. Tá. Política monetária. Vamos lá. O que é a política monetária? Tá? É a política que trata da manutenção da moeda, da conservação da moeda. Um país é soberano, um país tem certos símbolos, tá? O país tem a sua bandeira, tá? O país tem o seu brasão,
e o país tem a sua, entre outros, não lembro exatamente quantos símbolos o país tem, e o país tem a sua moeda, tá? A moeda também é um símbolo de soberania nacional, tá? Por isso é importante cada país ter sua moeda. Tem alguns países que abandonaram sua moeda, dolarizaram a economia. Mas isso é muito característico de países pequenos. Aí tu pega um país como Honduras, Guatemala, El Salvador, um país muito pequeno, tem uma economia menor que a economia do estado de Pernambuco, por exemplo. Tá? A economia gaúcha é maior que a economia desses países. Tá? A economia catarinense é maior e assim vai. Tá? Então, são países muito pequenos onde essa tal dolarização, que depois eu vou explicar mais à frente, com mais detalhe, é possível. Um país grande como o Brasil é praticamente inviável, né? Tu transformar todas as operações. Imagina tu comprar um sanduíche, comprar uma Coca-Cola e pagar em dólar, negociar em dólar, né? Nós não produzimos dólar. É muito difícil tu fazer uma economia girar trabalhando com a moeda que não é tua, trabalhando com a moeda estrangeira, tá? Nós temos, ao longo da história, experiências que mostram isso. Na verdade, quando a gente começou a trabalhar, quando a moeda começou a circular, as moedas eram de ouro, as moedas eram de prata, tá? E aí o que dependia muitas vezes? Dependia da extração do ouro, dependia da extração da prata, né? São metais preciosos, né? E para tu aumentar a circulação de moedas, tu tinha que aumentar a produção de ouro, aumentar a produção de prata. E nem sempre isso era fácil, né? No início, por exemplo, quando os espanhóis chegaram aqui, lá no Peru, na Bolívia, tinha muito ouro, tinha muita prata, né? Somente prata, né? Mas, né, hoje, por exemplo, a escassez de ouro é muito grande, né? É muito difícil tu extrair o ouro, e cada vez mais caro extrair o ouro, né? Então, o ouro, principalmente o ouro, é muito escasso, por isso que o valor dele, não sei se vocês viram, nos últimos tempos tem aumentado. Além de ser um metal precioso, né, ter o valor pela sua beleza, ele também tem valor porque ele é útil. Os nossos celulares têm ouro, uma série de demandas, né, de produtos que precisam do ouro para funcionar ou funcionar melhor, tá bem? O mesmo vale para prata. Prata é um metal precioso, um metal valioso, né? Também tem uso, por exemplo, talheres, né? Pratos de prata, assim por diante. Mas, se tu comparar com o ouro, o valor da prata é mais baixo, que a oferta de prata é bem maior que a oferta de ouro. Não é à toa que tu tem medalha de ouro, de prata e de bronze. O bronze, ele é mais abundante na natureza, tá? Quanto mais escasso, maior o valor do bem, tá? Bom, vamos ficar lendo, né? Lâminas, né? Mas a moeda, então, a gente vai estudar a partir de agora. Esquece dólar um pouquinho. A partir de agora vamos esquecer um pouquinho dólar, vamos falar só da nossa moeda, só do real, tá? Só da nossa moeda doméstica. A moeda, a primeira questão importante da moeda é que ela é um instrumento de troca. Mudou muito. Eu pergunto, alguém tem cédula no bolso? Alguém tem cédula em casa? Tu tem cédula no bolso? Alguém tem moedinha aqui? Eu acho que eu não ando com uma moedinha há séculos. Eu não ando com dinheiro há séculos. Tá? A cédula é uma forma de moeda. Tá? Mas a moeda tem outras formas, tá? Por exemplo, o dinheiro que a gente tem no banco também é moeda. O dinheiro que a gente tem na conta corrente no Nubank, né, aqueles R$3,25 que a gente tem de saldo, é moeda, tá? O Pix é moeda? O que vocês acham? O Pix é moeda? É uma forma de pagamento, não é moeda o Pix, tá? Pix não é moeda. O cartão de crédito não é moeda. O talão de cheques, vocês nem sabem o que é talão de cheque, o Jefferson sabe, né, Jefferson? Não é moeda. Entenderam? A Lúcia também, que deve estar dormindo aí, deve saber, está lá do outro lado, não é moeda. Então, Pix não é moeda. Talão de cheque não é moeda. O que eu falei?
Cartão de crédito não é moeda, tá? Cartão de banco é forma de pagamento, tá? Seja o cartão de débito, seja o cartão de crédito, seja o Pix, seja o talão de cheques, tá? Seja um TED, uma transferência bancária, tudo isso não é moeda. Moeda, basicamente, é o dinheiro que vocês têm no bolso, que é cada vez menor, e principalmente o dinheiro que vocês têm na conta corrente. Esse é o conceito de moeda. Tá bem? Quando vocês fazem um Pix, vocês trabalham com Pix, todo mundo trabalha com Pix, vocês tiram o dinheiro de onde? Da conta corrente. Aquilo ali é moeda. Quando vocês fazem uma operação de débito, pagam a débito, vocês tiram o dinheiro da onde? Do depósito à vista, da conta do banco. Não é do cartão. O cartão não produz moeda. O cartão é apenas uma forma de pagamento. No caso de cartão de crédito, é um pouquinho mais complexo. Na verdade, tu nem tira dinheiro do banco para pagar. Tu pede emprestado para a operadora. Tá? Mas ela vai tirar esse dinheiro e pagar o cara do posto de gasolina, vai pagar a roupa que a gente compra na Renner, entenderam? Mas a operadora está tirando dinheiro e está pagando a Renner. Na verdade, a operadora está nos emprestando dinheiro, né? Mas o dinheiro da operadora é moeda. A gente vai pagar lá na frente, novamente, vai tirar dinheiro de onde para pagar o cartão de crédito, na data de pagamento, da conta corrente. Tá bem? Tá? Então, cada vez... Então, se a gente pensasse há 10, 20 anos atrás, a maior parte de moeda era moeda papel, moeda, a cédula, né? E a moedinha, né? Hoje não. Hoje, quando a gente vai pagar ali, não sei, não faz tempo que vou confessar para você, não devia dizer, mas faz tempo que eu não pego o ônibus. Como é que se tu não tem o cartão TRI, como é que tu paga? E não tem dinheiro, não tem papelzinho, cédula e moeda, como é que tu paga o ônibus? Alguém sabe aí? Aplicativo. Tu pode aplicar tu pode usar o Pix? Não, diretamente no aplicativo do TRI, tu consegue fazer o pagamento. Tu baixa o aplicativo e aí tu faz a operação de débito e crédito, é isso? Então Não, o aplicativo QR Code, também. QR Code, quando tu compra ali... É quase como o Pix, então. Não vai. Bom, mas também é uma forma de pagamento. Moeda, então isso é importante, muito importante entender. As pessoas confundem muito. Moeda é tão somente o dinheiro que tu tem no banco e o dinheiro que tu tem no bolso. O resto tudo é forma de pagamento. Tá? Tá claro isso? Pix não é moeda. Vai surgir agora, o governo está criando, já tem na China, a moeda digital. Isso sim é moeda, tá? A gente vai falar mais à frente. Provavelmente a aula que vem eu vou explicar direitinho o que é essa tal de moeda digital. Tá? Aí sim, isso é moeda. A moeda digital... Seria o Drex? É o Drex, exatamente. A aula que vem eu vou falar um pouquinho sobre o Drex. Agora já está muito tarde, não vou entrar nessa seara. Mas o Drex, sim, Drex é moeda. É a substituição definitiva do papel moeda e da moedinha metálica. Entenderam? Tá. Outra questão importante quando a gente fala de moeda é que ela, além de ter ela representa a soberania do país, ela serve como instrumento de troca. Por que ela serve de instrumento de troca? Observem o seguinte, tá? Eu tenho, sei lá, vamos supor que eu tenho um carro, tá? E vou vender o carro para um amigo meu. E ele me dá lá 20, 30, 40 mil reais para eu dar o meu carro, tá bem? Ele vai ganhar um bem, uma coisa física, uma coisa tangível. Tem lata, tem banco, tem volante, tem roda, não é isso? E o que eu vou receber com esses 30 mil reais? Vou receber papel. Por que eu aceito trocar algo tangível, algo concreto, por um monte de papel?
Porque tu confia que aquilo vale alguma coisa. Porque eu confio que tu, Bernardo, que tu, Anne, todos os demais aqui, se eu precisar comprar alguma coisa de vocês, vocês também vão aceitar esse papel. Entenderam ou não? É só por isso que eu aceito trocar um carro, um motor, com roda, com banco, com sei lá o que mais, entenderam? Um volante e tal, com toda aquela estrutura para um monte de papel. Eu só aceito fazer essa troca porque eu acredito que com esse dinheiro eu vou chegar lá no banco, pegar ou numa loja de motos e vou comprar uma moto nova para mim. Ou vou comprar um computador da Apple. Ou vou conseguir fazer uma viagem, vou conseguir comprar uma passagem aérea. Né? A empresa aérea vai aceitar esse dinheiro. Só por isso. Para que a moeda tenha valor, ela tem que ter aceitação. Olha o que está escrito lá no texto. Aceitação, ela tem que ser aceita, né? E de forma generalizada. Tá? Essa é uma função essencial para que a moeda tenha função de troca, para que ela realmente sirva como instrumento de troca. Vamos supor que o Ricardo tivesse aqui com vendido, tá? O carro dele. E a pessoa pagou o carro em moeda do Butão. Butão é bom, tá? Alguém sabe, alguém já viu alguma vez a moeda do Butão? Alguém sabe onde é que fica o Butão? Não é botão, é Butão mesmo, tá? Butão fica lá perto do Nepal, tá? Entre a China e o Nepal, entre a China e a Índia, lá em cima. É um país paupérrimo, tá? Opa! Se o Ricardo chegasse com a moeda do Butão e quisesse comprar alguma coisa de vocês aceitariam? Provavelmente não. Por quê? Porque, primeiro, que não aceita aqui, mas também porque você sabe o que vocês fariam com a moeda do Butão. Botaria, fazia papel de parede com a moeda do Butão. Concordam? Tem que fazer com a moeda do Butão. Então, para que uma moeda ela sirva como instrumento de troca, ela tem que ter o quê? Aceitação generalizada. Ninguém aceitar porque o Butão não tem moeda. Nem sabia dessa. Pô, fui escolher logo, parece que não tinha moeda. Ele é dolarizado, a economia? Não, o príncipe foi... A Inglaterra estudou em Oxford, e quando ele assumiu como rei, ele acabou com a moeda. Então, a troca lá, a moeda... O único esquema de troca é felicidade. Não sei como é que funciona. Já li muito sobre, mas não consegui entender como é que funciona. Mas não tem nenhum instrumento de troca? Não. Nem a moeda inglesa? Não. Pô, o governo distribui... Me arrebenta aqui falando do Butão, e o Butão não tem moeda. Tá bom, então sai o Butão e entra o Nepal. O Nepal tem moeda, deve ter, né? Tem. Ou a Quênia, a Etiópia e vai por aí, tá? Ou a moeda de Andorra, acho que deve ser euro, tá? E por aí vai. Tá? Entenderam a lógica? O professor fez essa brincadeira, mas a brincadeira no sentido, primeiro, de acordar vocês, né? Óbvio que essa hora vocês já estão mais para lá que para cá. E segundo, porque a moeda, ela tem, para ser instrumento de troca, ela tem que ter aceitação, tá? Por incrível que pareça, o dólar no Brasil não tem uma aceitação generalizada. Tu não compra, não vai no bar ali com $5 e faz um almoço. Alguns bares aceitam, concordam? Mas provavelmente o cara vai desconfiar, tá? O cara vai olhar para mim, por que estamos pagando em dólar? Tá? Talvez lá no verão, em Santa Catarina, os bares aceitam lá dos argentinos, tá? Porque já é mais comum, né? Mas aqui, se tu for aqui no barzinho da esquina aqui fazer uma laminuta, talvez o cara vai olhar para ti, pô, mas tu me vem com dólar aqui, né? O Brasil não é muito aceito. Já em outros países, por exemplo, Argentina, né, como o dólar como eu falei para vocês, é altamente demandado, é altamente valorizado, né? Uma moeda... a desconfiança do argentino médio em relação à moeda argentina, em relação ao governo argentino, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, em relação ao Estado argentino é muito grande, né? O dólar, ele além do peso argentino, muitas vezes ele é mais valorizado como instrumento de troca do que propriamente o peso argentino. Entenderam?
No Brasil, eu acho que nem legal é tu fazer esse tipo de operação, tá? Mas, claro, o fato de não ser legal não significa que os argentinos chegam com dólar lá no restaurante e não vão pagar, entendeu? Fazem isso. Tá bem? Tá claro? Tá? Outra coisa importante, olha, observa, eu tô aqui e não quero ler lâminas, eu tô querendo falar com vocês, tá? A moeda serve padrão de valor. O que é esse tal de padrão de valor? Tá? Vamos lá, Bernardo. Tu tem um Apple? Qual é o celular que tu tem? Samsung. Então, Samsung não. Alguém tem Apple aqui, não? Ninguém tem Apple? Tá, guria, qual é o teu Apple? 10? É o de vocês dois, tá? Qual é? Poderosíssima, tá louco? Eu tô com vergonha aqui de mostrar meu Samsung aqui. Tá, e quanto é que tá esse tal de 14 aí? Qual é o número maior? 25? Qual é o Apple? Não, é 16, né? É 17 agora, não é esse? Tá, quanto é que é esse 14? Deve ser uns 5 mil esse? Meu Deus do céu. Tá, o meu Samsung eu comprei na Black Friday, tá? 700 pila em 10 vezes, tá? Como é que eu comparo? Eu estou mostrando para... Vocês não estão enxergando aí, pessoal do outro lado, mas estou mostrando ela, está mostrando o Apple, eu estou mostrando meu Samsung, tá? Não tem câmera, não adianta. Não tem câmera. Tá? Aí o seguinte. Aí o que acontece? O que serve a moeda? A moeda serve como unidade padrão. A moeda serve como padrão de valor. Que bicho é esse? Quantos Samsung eu consigo comprar com o teu Apple? 700, 1.400 dá 2, 2.800 dá 4, 4.600 dá 8, não é isso? A moeda me estabeleceu uma relação de valor, um padrão de valor. 8 Samsung vagabundos do professor valem um Apple teu. Eu estabeleci uma relação de valor, estabeleci um padrão, uma unidade de referência. Entenderam? Então, eu consigo estabelecer o valor das coisas em uma única unidade, em moeda. Imagina se não tivesse a moeda, como é que a gente estabelecer a relação de valor entre o meu celular Samsung e o teu celular Apple? Tá claro? Então, essa é uma função primordial da moeda. A moeda tem uma função de padrão de valor, de unidade de referência, tá? E essas unidades mudam. Vou dar um exemplo, tá? O notebook, há 20 anos atrás, era um produto caríssimo, mas era caríssimo o notebook, tá? Hoje, tu compra um notebook por quanto? Esse meu aqui, que é esse, tudo é Samsung, eu vou mostrar. O meu é Samsung também. O meu é Samsung, é Samsung mesmo? É, Samsung. Acho que esse aqui tu compra com uns 2.000, tá? E vamos botar um produto aí, um eletrodoméstico, me ajudem aí. Uma televisão boa, quanto é que tu paga? 6.000 reais, tá? Então, qual é a unidade padrão? Qual é a referência entre uma televisão boa e o notebook? 3:1, né? 3 notebooks equivalem a uma televisão boa, não é isso? Essa relação era diferente. Há 20 anos atrás, uma televisão boa custava, vamos supor, imaginando que não tem inflação, 6.000. E o notebook também custava 6.000. A relação de valor era diferente. 1:1, não era 3:1. Ao longo do tempo, esse padrão de valor pode mudar entre as mercadorias. Entenderam? Hoje o café, hoje o padrão de valor subiu para caramba, o ovo virou quase uma pepita de ouro, entenderam? É isso aí, é isso que eu estou dizendo. Mas tudo tem referência, estabelece uma relação de valor com outros bens, com outros serviços. Tá claro? Por exemplo, eu quero ir na final do campeonato da Libertadores. Aí, puxa, o ingresso na final da Libertadores é 2.000 reais. Daí, puxa, com 2.000 reais eu renovo meu enxoval, como é que se diz, meu guarda-roupas.
Será que vale a pena ir na final da Libertadores ou será que vale a pena? Tu tem um padrão de valor entre as coisas. Tudo isso graças à moeda. Tá bem? Tá, isso aqui, ó, que horas são, hein? Agora é 9h02. Tranquilo. Tá? 9:02, vamos lá. Isso aqui eu vou pedir para vocês lerem, tá? Origem e evolução da moeda, tá bom? Olha aqui, ó. As várias fases da moeda. Já ouviram a palavra escambo? O que é o escambo? Escambo é a troca de mercadoria por mercadoria. Antigamente, quando nos primórdios lá da civilização, não tinha moeda. Tá? Aí o que tu fazia? Eu tinha 2 galinhas, ele tinha, sei lá, uma espada. Aí tu negociava 2 galinhas por uma espada. Aí tu ficava com as 2 galinhas, mas tu queria um saco de trigo. Mas o cara não queria, o cara do saco de trigo não queria galinha, queria, sei lá o quê, boi, e por aí vai. O escambo dificultava, né? Tu tinha que ter combinação de interesses para que a troca se realizasse, entenderam? Então, a primeira forma de moeda era o escambo, que era a troca direta. Na verdade, nem era moeda, né? Era simplesmente a troca direta de mercadorias. À medida que a moeda foi avançando, ela foi se transformando, tá? Tu tem a expressão salário, né? Tem a ver com sal. Sal era um bem escasso, né? Então, soldados romanos ganhavam, né? Um saco de sal, era uma forma de... Né? E a moeda era uma... vou dar um exemplo mais recente, tá? Na Alemanha do pós-guerra, ali, a Alemanha que perdeu a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Praticamente não tinha circulação de moeda, o marco alemão deixou de circular. A principal forma de moeda era o cigarro, o maço de cigarro. Tá? O maço de cigarro era a moeda mercadoria. Aliás, eu nunca fui, mas acredito que dentro de um presídio tu tem cigarro, celular, alguma forma de, como a moeda não circula muito, né, de mercadoria como forma de transacionar bem e serviço, de negociar. Bom, eu não vou ficar falando, que vocês vão ler, tem bastante material no Moodle, tem moeda metálica, depois tem moeda papel, tem moeda fiduciária. O que é essa tal de moeda fiduciária? Fidúcia significa confiança, tá? Confiança. Tá? Então, aquilo que eu disse para vocês, por que eu troquei o meu carro por 30 mil reais em papel moeda, em dinheiro? Porque eu confio que esse dinheiro outras pessoas vão aceitar. Eu tenho a confiança de que outras pessoas vão aceitar esse papel moeda, que vão aceitar aquele dinheiro que eu tenho em conta corrente no banco, tá? E moeda escritural é também chamada de moeda bancária, né? Por quê? Porque antigamente não tinha internet, não tinha computador. As pessoas registravam débito e crédito, entrada e dinheiro de saída no banco de cada conta, de cada indivíduo, de cada empresa, através do livro escritural. Olha, o fulano tal, no dia tal, depositou 10 mil. No outro dia, retirou 5. Ficou saldo de 5. E assim, então, tu tinha grandes livros. Se vocês forem lá em museus, no Museu do Banco do Brasil, aqui no Santander, vocês vão ver, né, esses registros de crédito, débito, de entrada e saída, né? E a gente chama essa moeda de moeda registrada, ou moeda escritural. O que é a escritura de um apartamento? Né? É o registro dele, a certidão dele, tá bem? Isso aqui vocês vão ler, eu não vou ficar falando, isso aqui tudo pode ser lido por vocês, tá? Não, senão vai ficar cansativo. Ó, eu já falei do meio de troca, né? A moeda como função, meio de troca, a moeda como reserva de valor, tá? Se a gente... Vocês estão cansados, eu estou cansado. Vou prometer que horas são? 21h16, tá? Prometo que eu termino em 4 minutos a aula, tá bem? E para vocês aí que estão online também. Vocês tinham que ficar de castigo e até às 10, tá? Concordam comigo ou não, pessoal presencial?
Ó, pessoal presencial, quero que vocês fiquem até às 10 para que vocês tenham presença, tá? Tá? Mas vamos lá, vamos terminar. Então, eu já falei do meio de troca, moeda como reserva de valor, né? Muitas vezes as pessoas armazenam a sua riqueza na forma de moeda. Tu não bota dinheiro na poupança. Quando tu está botando dinheiro na poupança, tu está fazendo da moeda uma forma de reserva de valor, tá? Medida de valor a gente já falou, né? É aquilo que eu falei, né? Do preço do Apple em relação ao preço do Samsung. Padrão de pagamento diferido no tempo. A moeda tem essa característica, né? Essa função. Por exemplo, o professor recebe um salário, tá? Mas o professor recebe o salário no dia 1º ou no dia 31 do mês? Primeiro, o professor presta o serviço ao longo do mês. Ele só vai receber o salário lá no início do outro mês. Isso a gente chama de pagamento diferido no tempo, tá? É aquela história, quando a loja chega e diz assim, compre agora a sua televisão e só pague na estreia do Brasil na Copa, ou no próximo Carnaval, ou na Páscoa. Tu está fazendo uma compra diferida, ou seja, tu está realizando o ato agora, mas tu está efetuando o pagamento só na Páscoa, no Natal, no dia da estreia do Brasil na Copa, entenderam? Opa, isso a moeda permite, né? É o chamado de pagamento, padrão de pagamento, pagamento diferido no tempo. Ficou claro? Tá? Tá. Isso aqui a gente vai ver a aula que vem. Tudo isso aqui vocês já podem olhar, tá? Pesquisa, para terminar a aula. O que eu quero que vocês olhem, tá? Vai para todos vocês. Eu quero que vocês pesquisem a seguinte coisa. Qual é a diferença que nós temos entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? Primeira pergunta. Qual é a diferença entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? Eu vou abrir uma pasta no Moodle e vocês vão ter que responder essas perguntas, ok? A primeira pergunta é essa. Quero que vocês pesquisem. O que faz a Caixa? O que faz o Banco do Brasil? O que não faz a Caixa que faz o Banco do Brasil? O que faz o banco? O que não faz o Banco do Brasil que faz a Caixa? São instituições financeiras, só que são instituições diferentes, têm finalidades diferentes, têm personalidade jurídica diferente. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa de capital aberto, tem ações. A Caixa é uma autarquia. Então, qual é a diferença entre uma Caixa e um banco? Em específico, podem pegar o Banco do Brasil. Primeira pergunta. Tá bem? Todo mundo está entendendo aí do outro lado? Sim ou não? Sim. Entendeu? Vou abrir uma pasta para responder essas perguntas. Fala. Oi? Eu acho que ele disse sim. Ah, sim. Segunda pergunta, então. Quais as funções do Banco Central? Qual o papel do Banco Central? Quais as funções do Banco Central? Tá? Tá bem? Já vou dando uma introdução. O Banco Central tu não abre conta do Banco Central. Não é cliente. O Banco Central é um banco normativo, é um banco de normas, é um banco de regulação, um banco de definições de como pode atuar o mercado financeiro. Vamos lá. O que é um banco de fomento? Fomento. Por exemplo, BNDES, BRDE. O que é banco de fomento? Pesquisem também. Terceira pergunta. O que é um banco de fomento? Tá? Já disse aí 2 bancos que são banco de fomento. Pesquisem. Quarta pergunta. Qual é a diferença entre um banco tradicional, como o Itaú, como o Santander, como o Banco do Brasil, e os bancos digitais?
Vocês não têm aí o Banco Inter, o Banco Nubank? Eu não tenho, eu sou ainda tradicional, sou jurássico, né? Mas eu sei que vocês têm conta no Nubank, que é mais ágil e tal. Banco digital, vocês têm o meu banco digital, tá? Vantagens, desvantagens, ok? Quarta pergunta. Que mais? Mais uma e termina. Como é definida a taxa básica de juros na economia? Como é definida a taxa Selic, ou a taxa básica de juros na economia? De juros na economia. São 5 questões. Eu vou dar uma semana para vocês responderem. Aula que vem a gente conversa sobre ela e outros assuntos. Tá bem? Professor, é taxa baixa de? Juros, taxa Selic. Tá? Como é definida a taxa básica de juros, a taxa Selic? Tá bem, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês, tá? Tanto presenciais quanto remotos podem fazer a lista de chamada no WhatsApp, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.